Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Nós temos nesse período de tempo, já faz as 7 quartas-feiras que nós estamos falando sobre um assunto que em 2024 nós vamos batalhar bastante também sobre ele, sobre o que é ser um cristão, né? Eu tenho dito bastante que não falta mais igreja, não falta mais vídeo no YouTube, não falta mais exposição bíblica, falta prática bíblica. E a gente tem que voltar a se lembrar o que é ser um cristão. Não é estar dentro da igreja, não é ser pastor de uma igreja, mas é praticar de forma clara e sem aquele negócio de ser melhor. Fazer o esforço para se parecer com Jesus e transmitir Jesus. E nós estamos meditando sobre isso. E nós vamos pegar o texto que nós lemos na quarta-feira passada. Eu quero ler com os irmãos novamente. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 21. Mas nós vamos fazer a meditação ali depois, mais para frente, dos versículos 5 e diante. Os irmãos acharam? Diga amém. Efésios, carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 21, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem porvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no mundo, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Nós temos já durante esse período, irmãos, meditado sobre essa realidade que é tão confusa hoje, que se você perguntar para 10 pessoas o que é ser cristão, cada um responde de um jeito. Uns dizem que são cristãos porque vivem o que a igreja ensina, outros dizem que levantaram a mão, outros dizem que se batizaram, outros vão dizer que meu pai é crente, minha mãe é crente, outros vão dizer que cumprem desde pequeno os mandamentos, como dizem, como o jovem rico disse para Jesus: isso aí desde pequeno eu faço. Aí quando Jesus disse para ele: pratica então, né? Quando você lê aquele texto, Jesus não estava pedindo para ele você vender tudo e dar para os pobres, não foi isso. Foi para mostrar para mim e para você que o meu e o seu julgamento muitas vezes é errado. Aquele jovem diz o que para Jesus? Eu faço isso desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus se alegra. E ele disse o que? Que ele amava a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, como um bom professor, se ele diz que pratica desde a mocidade, ele está apto. Então eu vou pedir para ele praticar. Vamos lá, pratique o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ixi. Aí não dá, né? Segue-me, não dá. A Bíblia ainda coloca um ponto: ele se entristeceu porque ele era muito rico.
Ele achou assim: eu tenho que deixar muita coisa para seguir ele. Jesus vai dizer também: quem não deixa tudo para me seguir, me desculpa, mas não dá para ser meu discípulo. E nós estamos estudando nesse tempo e meditando sobre o que é ser um cristão. A ideia é que no terminar desse estudo a gente possa ter pelo menos uma noção que eu ainda não estou pronto. Essa é a ideia, não é olhar e falar eu não sou, não, é você entender o seguinte: eu tenho muito que melhorar. Aí quando você sabe que tem muito que melhorar, você não julga mais ninguém. Aí para-se de ficar olhando os outros e olha para si mesmo. Quando você acha que você não tem mais nada para aprender, você vê erro em todo mundo. Todo mundo está errado e você sempre está certo. Aquele não foi, aquele não vai, aquele não vem, aquele não faz. E você sempre numa ótica que eu estou fazendo. Quando a gente estuda isso aqui, tem hora que o nosso coração dá uma palpitada. Eu, quando estou escrevendo, até penso: não vou falar isso não, porque até eu me sinto mal falando isso. Até eu, como pastor, deveria estar melhor. Mas a gente não pode mudar um texto bíblico porque a gente não está dentro do que o texto diz. Tem que falar o que ele diz e buscar se adequar ao que o texto bíblico diz. E na semana passada nós iniciamos a falar sobre esse estilo de vida cristão que tem, e onde eu falei aqui de forma muito clara que ninguém liga para quem é mentiroso, se os irmãos lembram, ninguém liga quem é fofoqueiro, quem compra, isso aí pode fazer. Agora, se adulterou, está fora. Se é homossexual, está fora. Mas a Bíblia diz que o adúltero vai para o inferno, o homossexual vai para o inferno, o mentiroso, o fofoqueiro. Só que a gente não liga, né? E aí a gente meditou. Se os irmãos não assistiram, o culto na semana passada, tem lá disponível na internet, onde nós mensuramos aqui o fornicador, o impuro, o avarento, a torpeza, a porvoice, a chocarrices, né? Até que eu falei isso aqui, que é uma coisa que a gente nem liga, mas o texto diz que essas coisas te tiram do reino de Deus. E tem muita gente que zomba. Sabe que é um perigo quando você zomba do Espírito Santo, irmãos? É um perigo, toma muito cuidado. Você vê um vídeo, porque tem coisa que é engraçada, mas analise bem, porque tem coisa que é profanação do nome do Senhor. E zombar o nome de Deus não vai dar certo para mim e nem para você. Nós vamos ter dificuldade, não aqui, em alguns momentos, mas de entrar naquela porta. Quando lá na porta tem um anjo que está com uma lista escrito o nome. Chegou lá, não entrou, pode espernear. Mas eu cuidei da igreja, eu fui na oração, eu pregava, eu expulsava demônio. E a palavra é dura. Eu nunca conheci, não. Mas rapaz, estava em todos os congressos. Aqui você não era conhecido, não. O que a gente entende? Para ser conhecido aqui na terra é fácil. Para ser conhecido no céu, você tem que estar dentro do padrão bíblico. E a gente tem brincado muito com isso. E a gente está refletindo por isso. Na semana passada nós começamos a ler essa parte, onde ele vai trazer para nós, no capítulo 5 do versículo 6, quando a gente começa lendo, e a gente falou, né, sobre essa questão, que a gente parou bem aqui. Quando ele diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perceba que hoje não se fala mais disso. O texto está dizendo que ira de Deus vem sobre essas pessoas. Se eu e você fica nesse evangelho paz e amor que existe, isso daqui está escrito errado. Aqui está dizendo que não deixe que ninguém lhe engane com um discurso vazio, um discurso sem propriedade. A palavra vã é literalmente uma caixa vazia. Não vai ter nada, vai fazer barulho, mas dentro não tem nada que te acrescente. E você não pode deixar que pessoas digam para você coisas que não te acrescentam nada e te fazem se esquecer que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é isso? Alguns irmãos que diziam que Deus era real vão dizer que não era verdade. Alguns irmãos que vinham na igreja não virão mais. Isso você não pode pensar que não vai acontecer, vai. E não é pessoinha qualquer. Apostatar, irmãos, é alguém que creu, alguém que viveu, que pregou, profetizou, repreendeu o demônio, deu tapa no céu, aquelas coisas todas. Aí você olha para ele hoje e fala: não, é tudo mentira. Mas você falava em língua estranha. Não, eu fingia, eu escutava o irmão falar e eu fingia. Isso é um apóstata.
E nós temos que tomar cuidado, porque Paulo escrevendo lá, ele diz o seguinte: quem está em pé, faz atenção. Aí eu estou preocupado com a vida do evangelista Fernandes, e estou brincando com a minha. Ei, volta os teus olhos para si mesmo, começa a fazer atenção a si mesmo, porque sabe, se você que tem pessoas que vê erro em todo mundo, se você errar hoje, acabou. Ninguém ajuda quem erra. Pensa que, sabe, a igreja, ela perde o sentido do cristianismo, porque um acha que o pecado tem que ficar natural. Aí nós temos hoje os que pode tudo, faz o que quiser, irmão, Deus não está nem aí. E você tem os radical, o extremista. Aí a igreja perde o sentido. Por quê? Eu prego para uma prostituta, sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele acontece muito no nosso meio. Uma prostituta, ela deve sair com, vamos chutar aí, vai, nós não sabemos, 100 homens por dia, não sei, 50 por dia, 10 dias 500, 2.000 homens por mês. Eu vou numa prostituta, o que eu digo para ela? O Senhor te ama, arrepende-te, filha, vem para a casa do Senhor. Ou não é assim? É a pregação do evangelho. Aí nós temos dentro de uma igreja uma jovem que tem uma família toda fora da igreja, só ela vem na igreja. Aí se ela cometer um ato de pecado sexual, o que eu faço com ela? Sai daqui, pecadora, infeliz. Tem sentido? Não tem sentido. Aí nós perdemos o sentido. Por quê? Tem mentiroso no nosso meio e nós não mandamos ele embora. Tem fofoqueiro no nosso meio e nós não mandamos ele embora. Perceba, nós estamos interferindo no que é ser um cristão. E nós temos que nessa noite, mais uma vez, entender o seguinte: a ira de Deus virá sobre aqueles que estão fazendo essas coisas. Se você e eu estiver fazendo, e não é só adultério, não, é mentir, fofocar, pensar mal, não perdoar, ficar, tudo isso, a ira de Deus vem sobre. Aí alguém fala, mas eu não estou fazendo, está tudo tranquilo? Existe na Bíblia um termo dizendo, o dia da ira do Senhor. Fica tranquilo aí, irmãos. Eu aconselho todo mundo a ler depois, está na internet aí, tem de graça. Escreva ali, pecadores nas mãos de um Deus irado. Em PDF, você escreve assim no Google, ele te dá o livro, leia. E tem uma frase que eu gosto, que quando ele está pregando, ele diz assim, você que está aqui dentro da igreja, você está pecando, e você está dizendo, eu pequei hoje, está tudo tranquilo. Aí ele diz o seguinte, fique atento, porque tem uma folha de seda separando você do inferno. E quem sustenta essa folha de seda é a graça de Deus. E se ela romper, você não tem salvação. Depois você lê em casa. E nós temos brincado com isso, porque não entendemos que há sim ainda nesse tempo um percurso a fazer de santidade. E nós temos que voltar a pedir a Deus graça e misericórdia para saber o que é ser um cristão. E nós temos visto nesse tempo que não é só dizer, tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É 100% mudança. Não é mais ou menos, não é mais ou menos, não, é 100% mudança. Você que roubava, não rouba mais. Você que mentia, não mente mais. Você que estava por aí perdido, você agora está achado. Você sabe de onde veio, você sabe aonde está e você sabe para onde vai. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, porque ele vai dizer algo aqui no versículo de número 7. Ele diz o seguinte: portanto, não sejais seus companheiros. Nós temos dificuldade de entender isso aqui. Alguns irmãos isolam outras pessoas em sentido de falar mal, de denunciar. Não, aqui está dizendo não ser companheiro. Companheiro é que compactua mesmas ideias, mesmos propósitos. Está dizendo que o cristão, ele não pode ser companheiro desse tipo de pessoa. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, os irmãos falam, Paulo, não vai dar para viver mais não. Porque todo mundo que a gente trabalha aqui, um é adúltero. Não, eu não estou dizendo para vocês sair do mundo, porque senão não dá. Eu estou dizendo para você que aquele que se diz irmão, aquele que se diz, eu sou um de Deus, oh glória, e for mentiroso, fofoqueiro, avarento, presunçoso, deste nem sente com ele na mesa. Só que Paulo, quando escreve mais à frente, ele diz, mas trate ele como irmão. O que é tratar como irmão? Meu irmão está todo errado. Eu saio falando mal do meu irmão? Não saio não, meu irmão de carne eu estou falando.
não saia. Tem gente aqui que tem um familiar ruim, mas ele não deixa que ninguém fale mal dele. Ele pode falar, quando ele está falando, você só... Mas se você falar, é verdade, não presta. Quem está falando assim do meu irmão? Você que estava falando. Não, eu posso, eu sou irmão. Aí Paulo diz o seguinte: nós que somos cristãos, temos que ver os irmãos errados, falar e seguir o que Jesus falou, falar sozinho, se ele não ouvir, chamar um outro, falar o outro, se ele não ouvir, falar para a igreja e considerar ele alguém que não quer nada com nada. Ok. Depois disso, deixa ele lá. O que a gente faz? Não faz isso. Se alguém comete um erro, irmãos, vira uma fofocaiada. Você quer ver, aqui nesse culto de hoje, se aqui dentro uma pessoa é curada, alguns ficam sabendo. Mas se aqui dentro é revelado algum pecado assim de escândalo, entrou alguém gritando, ele me roubou. Irmãos, amanhã, Brasil, China, até na China, vai ter crente dizendo, você viu o que aconteceu lá no culto na Itália? Está na live. E todo mundo quer procurar a live. Escândalo no culto. Todo mundo escreve lá, escândalo no culto. E compartilha, e corta pedaço, e dispara. Não é o papel do cristão. Só que aí eu e você temos que tomar atenção para não fingir que não sabemos o que está atrapalhando a nossa fé. E tem crente que se você ficar perto dele, você esfria. Abra sua Bíblia, por gentileza, eu quero ler um texto com você. Salmo de número 1, os versículos eu quero ler do 1 ao 3. Tome cuidado com quem... Eu sempre digo isso aqui, tome cuidado com quem você fica um tempinho com ele e depois você não quer mais cultuar, você não quer mais congregar, você começa a duvidar de tudo. Tome atenção. O texto bíblico tão conhecido diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Quantos crentes deixam um culto para ir para uma roda de escarnecedor? Quantos crentes deixam um momento de oração para ficar por aí se divertindo? Quantos não conseguem ler a Bíblia porque estão cansados? Não do trabalho, mas cansados porque saiu do trabalho, foi para a festa, saiu da festa, foi para a festa, chegou em casa, não tinha força para ler. Aí o que diz o texto? Feliz é o homem que não escuta conselho de quem não serve a Deus. Feliz é o homem que não se assenta com quem não tem nada a falar de bom para acrescentar na minha vida. Feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, que sabe que esse caminho não é para mim. Irmãos, tem coisa que não é para o cristão. Tem caminhos que não são para mim e para você. Tem mesas que nós não sentamos. Tem pessoas que nós não comunicamos, que nós não dividimos pensamentos. Como pode eu, um pastor, pedir conselho para alguém que nem é crente? Vai dar problema. Porque a visão dele vai ser o quê? Carnal. 100% material. E a gente sabe que Paulo diz o seguinte: a gente anda por fé. E como faz para andar com fé e pedir conselho para quem anda na carne? Vai dar problema. Aí depois nós perguntamos a Deus, por que tantas coisas acontecem? Porque eu não estou seguindo o caminho que a Bíblia diz. Porque aí o texto vai garantir uma coisa: quem faz isso é bem-aventurado. Isso aqui é muito feliz. Aí não tem nada a ver com dinheiro, porque tem gente com dinheiro triste. É feliz, o que tem agradece. Ganha um, fala, eita glória, obrigado pelo um, Senhor. Quem tem infelicidade, ganha 1000 e fala, poderia ter sido 2. Perceba se você está comunicando, como ele diz, não comuniqueis com quem pratica essas coisas. Perceba se você está sendo um comunicador, alguém que está sempre envolvido com quem não tem a acrescentar. Aí alguém vai falar, mas Jesus não sentava com os pecadores? Para evangelizar e não para participar. Se todo lugar que você for, você estiver falando de Jesus, fica tranquilo. Mas a gente faz isso? O que a gente tem visto? Existe um estudo que cada jovem que vai para a universidade, ele se desvia. De 10, 9. Você vê o poder de influência que a gente está tendo sobre o mundo. Chega lá, só tem um. Só ele é crente. Tem 100 que não é crente. Dá 10 dias, irmãos. E já começa a não querer vir mais com aquela roupa. Ele já fala para o pai, eu acho que eu tenho que comprar umas roupas novas, porque tem que mostrar a cueca. Ele já começa a cortar o cabelo diferente. Por quê? Ele está sendo influenciado. E nós, biblicamente, deveríamos ser os influenciadores. Porque nós somos o sal
e a luz. Qual a influência que eu tenho? A gente vê muitas pessoas dizendo assim, cheguei num lugar difícil. Não, nenhum lugar é difícil. Todo lugar é igual, irmãos. Quando você tem o seu posicionamento, você não muda. Quando Jesus chegou, era fácil? Os irmãos que foram comidos ali em Roma, era fácil aquilo? Quem de nós, e eu digo isso sem medo, hein? Eu não ia deixar me matar. O leão fala, não, eu conheço Jesus? Ô Fernandes, nós conhecemos Jesus? Que isso? Pedro negou, eu tenho jurisprudência para negar Jesus. Tem Pedrão, eu vou negar também. Só que quem conhece Jesus verdadeiramente não consegue dizer que nunca viu, não consegue dizer que é melhor viver o mundo do que morrer. Não, porque nós não morremos, entenda isso. Só que os irmãos, pela fé, viram o céu. Quem vê o céu e vê esse mundo quer ir para onde? Ô meu filho, você está fazendo um favor, por favor. É qual leão que vai começar comendo? Nós temos que voltar a ser cristão, voltar a ser influenciadores deste mundo e parar de ser influenciado. Tem irmãos, durante esse ano que eu fui vendo, que pararam na caminhada aqui. Estão aqui, mas estão... Por quê? Começaram a andar com quem não tem Deus. E não dá outra, irmão, não dá outra. Faz a conta, não dá outra. Começou a andar com quem não canta na hora do cantar, quem não ora na hora do orar, quem não levanta a mão na hora de levantar a mão, quem não participa de nada. Dá um tempinho e começa, e aí? Não, estou cansado hoje. Ah, não. Aí o patrão fala, tem extra, põe na quarta. Põe na quarta. Por quê? Não, na quarta. A pessoa vai tendo dificuldade de servir ao Senhor, por quê? A influência, ela vai te pegando, vai te pegando. Procura alguém que ora, procura alguém que lê Bíblia, procura alguém que vive não uma religiosidade aqui dentro. Conversa um pouquinho lá fora e fala, é diferente lá dentro da igreja. Quem aqui conversa de um jeito, lá fora conversa de outro, se afaste. É um conselho meu. Quem aqui dentro dá glória e lá fora fala mal dos outros, se afaste. Quem aqui dentro sobe aqui dentro e diz que Deus é o amor, chega lá quer matar todo mundo, se afaste. Isso não é cristão. Cristão, ele é aqui dentro meio tortinho, lá fora ele é meio tortinho. Aqui ele fala alto, lá fora ele fala alto. Aqui ele é tímido, lá fora ele é tímido. Agora tem um monte de gente que aqui dentro é tímido. Chega lá fora, irmãos, vai no Facebook para ver. É preciso entender que bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor. E aí, qual é o problema nosso hoje? A gente quer agradar alguém, não é isso? Tem quantas pessoas que não quer falar a verdade porque quer agradar a alguém? Ai, meu, se eu falar vai ficar esse negócio de crente. Quando você lê Gálatas capítulo 1 no versículo de número 10, Paulo vai dizer o seguinte. Olha o que Paulo vai dizer nesse capítulo. É uma coisa que a gente pode pegar para nós, porque ele diz assim, Gálatas capítulo 1 versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. E o que tem de cristão fazendo a boa figura para ter like, e vamos pegar a igreja no geral nessa, pastores que quando vão dar opinião, irmãos, sobre o homossexualismo, sobre qualquer coisa que está na moda, eles falam, veja bem, eu respeito a todos, eu amo ao pecador, mas eu não amo o pecado. E fica, esses dias eu vi um pastor que deu uma raiva, era só falar o seguinte, eu sou contra o homossexualismo, no sentido bíblico, porque você não é contra o homossexualismo porque você quer, é porque está escrito, e você não é contra a pessoa, você é contra a prática. E você não está dizendo que ela vai para o inferno, você está dizendo que a Bíblia diz que quem faz isso vai para o inferno. Eu não tenho direito de dizer que ninguém vai para o inferno, porque a Bíblia disse que eu não posso dizer quem vai. Eu não sei quem vai para o inferno, irmãos. Só que a Bíblia diz que quem pratica essas coisas vai. Mas quem sabe quem está praticando e quem não está? Quem sabe os 30 segundos finais de vida? Deu tempo do ladrão descer da cruz e pedir desculpa? Não deu. Deu tempo de fazer uma campanha de discipulado para se batizar? Não deu. Mas ali ele teve o perdão verdadeiro, o arrependimento do coração. Então, é por isso que a Bíblia diz, só pode dizer quem vai, quem teve. E quem teve? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não temos como dizer que ninguém. Você não pode jamais dizer, foi para o inferno. Nunca. Você tem que dizer o seguinte, quem faz isso vai. E aí cada um tome sua decisão, porque é individual. Individual.
E nós muitas vezes queremos pôr pessoas no inferno que elas não estão. Pense bem nisso e se lembre do que diz o texto bíblico. Agora abra sua Bíblia aí comigo, deixa eu ler um texto com você. Porque aqui diz o seguinte, no versículo de número 6, nós lemos que ninguém vos engane. No 7, nós lemos que nós não devemos ser companheiros. No de número 8, no Efésios, diz o seguinte: porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E aí tem um conselho: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, por favor, irmãos. Romanos 12, do verso 1 ao 2. Esse texto, ele traz uma palavra que a gente lê e muitas vezes já sabemos o texto. Eu penso que não tem ninguém aqui que nunca leu Romanos 12. Olha o que está escrito em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já fiz isso aqui, eu acho que uma vez. O que é isso aqui, irmãos? 1, 2, 3, todo mundo repete o que é isso aqui. O que é isso aqui? Não, os irmãos não... Vai lá, 1, 2, 3, o que é isso aqui? Todo mundo sabe que é água. A Bíblia quer que você saiba que é água? Aqui está dizendo que para você saber que é água? Não. A Bíblia está dizendo o seguinte: se você não se conformar com o mundo, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o problema. Eu me conformo e fico falando, mas eu sei a Bíblia, sabe, mas não está experimentando. Só pode experimentar quem não se conforma. E aí você tem que se lembrar de bolo. Sempre que você lê isso aqui, nunca mais você vai esquecer de novo. Eu já falei, mas repito. Toda vez que você lê isso aqui, você se lembra de bolo. Mas por quê, pastor? Forma. Uma forma de bolo redondo, o bolo não sai quadrado. Pega um bolo, uma forma de coração, o bolo sai em formato de... Aí o texto está dizendo, não se conforme com o mundo. Não se adeque ao padrão que o mundo está estabelecendo. Qual que é o padrão? Depressão é natural, não é natural. O que é isso? Que depressão é natural? A Organização Mundial da Saúde disse que é a doença do século. O que eu quero saber de doença do século, rapaz? Eu sou filho de Deus, lavado, perdoado. A minha vida não se molda ao que a OMS diz. Eu não posso aceitar isso. Aí nós vamos ficar, sabe por quê? Quando você se conforma com aquilo, os problemas vão te pegando, o que você vai fazendo? Ai. Não. Vocês riram, né? Eu penso que quem está em casa fica rindo também. E depois dá meme, depois eu recebo os cortes. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos? Nós somos filhos de Deus. Acertou uma vez, falei, doeu. Mas maior é o que está comigo. E você e eu temos uma coisa chamada escudo da fé. Não vai dar certo para você, para mim vai dar. Ah, não vai conseguir para você, eu vou conseguir. Porque a fé é a certeza do que eu espero, só que eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Como é que você está continuando? Tem um escudo aqui, ó. E esse escudo está dizendo, vai. Mas os dardos estão vindo. Mas o escudo te protege.
Você lê o jornal e diz: economia vai falir. E você fala: meu Deus, estou comprando uma casa pela fé, vou comprar. Agora nós estamos deixando que o padrão do mundo nos molde. Aí nós vamos ter crente, tudo triste, tudo triste. Eu não estou dizendo que se tem alguém aqui com depressão, cuida, vai no médico. Não é para não cuidar, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes é um hormônio, ok? Todo mundo sabe, é que tem estudos e estudos. Não digo que é frescura, mas eu digo o seguinte: se você entender o que é ser um cristão, porque, irmãos, tem mais luta do que os discípulos passaram? Eu estou na praça, e Fernandes aqui, pregando, tá bom, glória a Deus, né? Vem um e tufa, uma cacetada no Fernandes. Eu falei: eita Deus, glória a Deus. Tufa uma cacetada em mim, nós vamos preso. Eu chamei ele para ir, porque Deus falou para mim ir com ele. O que ele vai falar para mim? Quando Deus falar com você, vai sozinho. Hã? Que Deus, hein? Tem certeza que foi Deus, pastor? Porque nós achamos que quando é Deus não tem problema. Quando Deus te diz vai, que você vai, a primeira coisa que você tem é uma guerra contra o demônio. Aí, estamos dentro da cadeia, ao invés de reclamar, porque o espaço de tempo é o mesmo, você pode aproveitar seu tempo reclamando ou agradecendo. Pode parar o tempo olhando para trás chorando, ou olhando para frente e programando coisas novas. É uma decisão, o tempo não muda. Se você não fizer hoje, amanhã você fala: eu não fiz. Se você não fizer amanhã, vai indo. Aí passa 4 anos, você fala: meu Deus, passou 4 anos que eu estou na Itália, não estudei italiano, não aprendi, não fiz nada. Não vai fazer. O tempo é aproveite ele. Os homens estão dentro da casa. Eu entraria numa mini depressão com o Fernando, nós dois. Eu vou falar de nós. Assim. Fernandes, eu pensei que era Deus. E ele também achei que você tinha ouvido Deus. Mas nós estamos aqui, ó. Olha, você está todo roxo. E todo mundo ouvindo nós reclamar. Foi isso que aconteceu? Não. A gente gosta de falar porque perto da meia-noite, Paulo e Silas. Mas nós não faz isso. Nós perto das 7 já está reclamando. Quando dá meia-noite, nós estamos tomando remédio para dormir. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, um cantava e outro orava. Vai orando aí que eu vou cantar. E eu não sei o que cantava, não sei o que orava. Só sei que Deus foi lá e falou: já que me adoraram, eu vou libertar. Nós temos que nessa noite ler e falar o seguinte: ei, eu não vou me conformar com o padrão do mundo. Tristeza, você existe, você é real, mas o meu Deus também existe e também é real, e Ele é mais poderoso. A Bíblia dá um conselho que a gente não usa: traga à sua memória o que te dá esperança. Mas você para 10 horas pensando: não vai dar certo, aquele dia não deu certo, aquele dia não deu certo, aquele irmão falou que não dá certo, aquele outro endemoniado falou que não vai dar certo, todo mundo está dizendo que não vai dar certo. Aí vai fazer o quê? Estou pronto, depressão. Se você ler e falar o seguinte: espera aí, Davi venceu o gigante, Daniel na cova, o leão nem comeu ele, Sadraque, Mesaque e Abednego na fonte. Meu Deus, Lázaro estava morto. Aquele homem com 38 anos, todo troncho, nem precisou pagar a fisioterapia, saiu tranquilo. Aquele aleijado desceu. Olha só, irmãos, eu não sei você, mas quando a gente começa a pensar nisso, vai falando: o que eu estou fazendo, meu Deus? Por que eu não estou crendo nisso? Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para sempre. Só que como nós estamos perdendo a referência do que é ser um cristão verdadeiro, nós vamos se moldando com o mundo. Se tem muita gente, está benção. Se tem pouca gente, não está benção. Se tem painel de LED, a igreja é chique. Se não tem painel de LED, não tem para que eu ir para aquela igreja. Se o pastor não é bem sucedido, não faz botox, não vem de Ferrari, se não fica por aí postando um vídeo que está na churrascaria, que está de férias, o pastor não está bem. Eu quero seguir um homem de sucesso. Siga Jesus. Só que se eu e você se amoldar a esse padrão, a gente vai ter um estilo de vida mundano. E o estilo de vida mundano está bem legal, não está? Não está legal o estilo de vida? Está tudo dando certo lá fora, não está? Muita gente simpática, muita gente com carinho e amor para dar, muitas famílias estruturadas. É isso? Não é. Aí a Bíblia diz: se você não se conformar com o mundo, você vai saber. E tem muito cristão que diz assim: eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei. Não vai saber nunca. Os segredos do Senhor é para quem o teme e o busca.
Aí aqui diz, se eu não me conformar, eu vou saber. E não só saber porque alguém me ouviu falar, eu vou experimentar, irmãos. Para que você experimente a vontade de Deus na sua vida. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que nós pegamos as situações difíceis e trazemos para nós. Às vezes eu converso com alguém que ele mesmo não tem problema, mas o problema que aconteceu nas igrejas, aquele irmão, ele ficou olhando tanto a vida dos outros, que ele parou. Você está parado por quê? Ah não, esse negócio de igreja não dá mais não. Conheci fulano, conheci cicrano, falei, eita, infeliz. Nunca teve uma experiência com Deus. A experiência dele era com o pastor. A experiência dele era com o cantor. Ah, que aquela cantava, arrepiava toda a minha espinha. Era espinha emocional, porque a espiritual estava gelada. E se você gostar de uma pessoa, quando você gosta de uma pessoa, o que ela fala é legal. Quem gosta de música sabe, quando você gosta de um cantor, ele pode cantar parabéns para você, é diferente. Você vê ele cantando parabéns para você, você fala, que bonito rapaz, olha. Tanto que tem cantor que fica gravando um monte de música, porque as pessoas gostam da voz dele, ele é simpático. E nós muitas vezes estamos seguindo a Jesus? Não, estamos seguindo a igreja. Seguimos o pastor, seguimos o movimento. Porque irmãos, se eu estou numa igreja, está todo mundo errado, o que é que eu faço? Deus abençoe vocês, mas eu preciso ir para outro lugar. Tchau, fui. Não, mas te amaldiçoou. Não pega. O que Deus abençoou, não amaldiçoou o homem. E homem não tem poder de amaldiçoar ninguém que muda de igreja, hein? Porque igreja não é o céu. O céu se chama céu. Aqui é uma denominação que tem que ensinar o que é o céu para você e para o céu. Mas nós estamos invertendo tudo. Nós não somos crentes, nós somos da assembleia. Ixi, aí, quando você vê irmãos, eu sou assembleiano, você fala, vigia, hein? Nós somos cristãos, porque imitamos Jesus. E nós precisamos nessa noite voltar a entender que se eu e você não se conformar, nós vamos ter uma vida melhor. Aí abre sua Bíblia em Romanos, volta ali o que Paulo está dizendo no capítulo número 1. Porque existe um perigo de compartilhar as coisas do mundo, irmãos. Se você está vivendo um estilo pecaminoso e está gostando e está achando que vai estar tudo bem, olha o que diz o texto aí. Vamos pegar o versículo, Romanos 1, vamos ler do versículo 21. Deixa eu ver. 21. Vamos ler até o 24. Quem achou, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. A palavra diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ponto. Entenda isso aqui, né? Aqui tem uma vírgula, mas para você entender. Conheceram a Deus e não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou. Eu quero que você leia comigo isso aqui devagar. Então Deus os lhe entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Para aqui um pouquinho rápido, para a gente pensar nisso aqui. Eu conhecia Deus. Oi Deus, tudo bem? Vamos. Oi Deus, tudo bem? Esse aqui é Deus. Esse aqui é Deus, o Criador dos céus e da terra, tem poder, é poderoso, faz o que Ele quer, Ele planta, Ele colhe, se Ele não plantou, Ele colhe do mesmo jeito. Ele é Deus, Ele tem poder de tudo. Ah, Ele é Deus? Como diz o italiano? Tá bom, já que você conheceu a Deus e você não quer ter Deus, eu vou deixar você fazer o que seu coração quer fazer. Esse é o preço. Faça o que você quer. Sabe o que está escrito em Gênesis? Abra aí sua Bíblia comigo. Gênesis 8, 21, se não me engano. Deixa eu ver se é 8, 21, mas eu penso que sim. Gênesis capítulo 8, versículo de número 21. Abre aí. Deus vai te deixar andar no seu coração, se você quiser ignorar o que você está escutando. E o Senhor... Gênesis 8, 21 mesmo. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais
a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Olha o que Deus está dizendo. O nosso coração, ele é mau desde a nossa meninice. Aqui tem algumas crianças, né? Tá ali, tem o Davi, tem Pedro, tem a Alice, tem aqui as crianças. A Aline, ela colocou ele numa escola para ensinar ele a mentir, para ensinar ele a fazer de conta que não quebrou, para fazer ele aprender o que é preguiça, para fazer ele aprender. Olha lá, tá rindo ele. Ele foi numa escola para aprender tudo isso. Foi? Foi não. Ninguém vai na escola para aprender a mentir. A gente já mente naturalmente. Você pega uma criancinha de 2 anos, ela está passando aqui, ela derruba isso aqui, cai tudo. Ela já fica assim, mas quem disse para ela que tem problema? Que precisa, faz finta que não foi ninguém. Porque nós somos maus desde a nossa meninice. Aí o texto está dizendo, se você conhecer a Deus e ignorar a Deus, Ele deixa você fazer o que você quer fazer. E eu não sei você, mas se eu fosse fazer tudo que eu quero fazer, né? Já pensou você fazendo tudo que você quer fazer? A Bíblia diz que a gente até morre antes do tempo. Eu tenho um irmão que fazia tudo que ele queria. Ele morreu com 22 anos. Mas ele fazia tudo que queria. Eu estava até falando para os irmãos esses dias dele. Quer viver segundo o seu coração? Não é bom. Porque nosso coração é mau. Aí quando você abre aí, mais na frente, no versículo 28. Olha o que diz a partir do versículo 28, vamos ler até o 30. Romanos, voltando em Romanos, irmãos. Romanos 1, 28, perdão. E como eles, Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim como Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda, vê se você identifica isso aqui, hein? Iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal. Isso daqui tem muito crente que inventa mal. Ai, como eu estou mal. Não, perceba. Desobedientes a pai e mãe, nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não só fazem, mas também consentem com os que fazem. Perceba que se eu e você escuta a palavra de Deus e ignora, é um perigo. Por isso que você vai ver muita gente que está dentro da igreja fazendo coisa, irmãos, que você fala, isso é crente? Ele vai na igreja? Ele vai mesmo no culto? Vai. Às vezes alguém diz, ele é o pastor da igreja. Aí alguém olha isso aqui e fala o seguinte, é porque ele conheceu a Deus. Não é que ele não conheceu, mas é que ele não considerou Deus. Ele ignorou Deus. E quando eu e você ignoramos Deus, Deus fala, tá bom, Valdomiro, faça o que você quer. Aí o coração nosso é mau desde a meninice. E eu peço a Deus que a gente tenha misericórdia do Pai sobre nós, para que a gente não fique entregue ao nosso coração, mas que a gente seja totalmente cheios do Espírito, para que a gente caminhe de uma forma justa e verdadeira nesse tempo. Pense nessa noite, porque se você não estiver pensando nisso, você vai ter grandes problemas. E aí ele diz o seguinte, versículo 15 do Efésios, volte em Efésios, capítulo 5, versículo número 15. Que ele vai trazer uma outra informação. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Abre sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios. Abre aí Provérbios 13, 20.
Eu acabei de falar disso, mas esse Provérbios, ele traz uma mensagem que eu acho que a gente pode ler. No Brasil a gente diz: diga que quem andas, e eu te direis quem és. A Bíblia traz uma mensagem que diz assim, Provérbios 13, 20: anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. Paulo, quando escreve aos irmãos de Coríntios, em 1 Coríntios 15, 33, ele diz: as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E sabe uma conversação que eu tenho como base de corromper o bom costume? Foi um cafezinho da tarde. Tome cuidado quando alguém chamar você para tomar um café. Eva foi convidada para tomar um café. Conversinha boba, falar de Deus. Vamos conversar sobre Deus? É assim que Deus disse? Perceba que é pelo caminho da conversa que se destrói um bom costume. Neemias tem um projeto no coração e vai. Aí alguém fala: vamos conversar? E se tem uma coisa que crente gosta é bater papo. E não vigia. Neemias diz o quê? Eu não posso ir não. Porque essa conversa é maliciosa. E tem coisa que depois que você escutou, não dá para fingir que não escutou. E o diabo sabe o que fere você e sabe o que me fere. Eu tenho aquela técnica que todo mundo fala: pastor falou, o Fernando estava falando de você. Fala para ele que se ele quiser que eu saiba, ele vai ter que vir falar para mim. Não, mas não quero saber. Tem gente que às vezes fica bravo comigo, diz que eu sou um pouco mal educado. Mal educado? Não, eu não quero saber o que pensam de mim, desculpa. Se você tem alguma coisa para falar para mim, fale para mim. Se você falar para o irmão e ele vir me contar, ele vai ter que vir com você. Porque não tem sentido a gente viver um tempo que a gente não sabe que uma má conversa fere, machuca. E depois que você está ferido, irmão, você está ferido. Mas quem deixou se ferir? Você, ué. Eu só vou trazer a memória o que dá esperança. Fala. Foco. Eu estou ocupado, estou fazendo uma grande obra, e vai para lá, para trás de mim, Satanás. Os meus defeitos eu já sei, estou tentando corrigir, e eu quero que você seja inteligente, porque tem gente falando, não, tem coisas que você escuta dentro de um cenário correto. Mas tome cuidado, porque um cafezinho fez a gente estar aqui até hoje. Um cafezinho destruiu tudo. E a conversa começou com o nome de Deus. Foi assim que Deus disse para você, varão amado. A promessa que você... começa. Aí quando começa, irmão, vigia. Porque aqui diz que quem conhece a Deus e ignora a Deus, vai ficar segundo o seu coração. E segundo o seu coração, você só vai enganar, você só vai fazer coisa errada. E nós temos que ser cristãos que seguem a Cristo. Imitamos Jesus e não o mundo. Abra sua Bíblia, deixa eu ler mais um texto com você, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Porque Paulo vai dizer aos Efésios que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Aí, Paulo, quando diz a Timóteo, ele diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. E o que tem de igreja que não prega mais palavra? Eu vim hoje trazer uma revelação. Irmãos, esse negócio aqui nem agora. Esses dias vai ter muito culto assim. 2024 nós vamos abalar. Nós estamos ouvindo que vai abalar faz tempo, não vai não? É o janeiro profético. Eu estou nervoso disso. 12 dias de bênção para 12 dias. Meu irmão, se você não tiver caráter durante todo o ano, você pode fazer 30 dias de jejum e oração, que você vai ter sofrimento. A terra não é um lugar para ter bênçãos que você não pode. Não, aqui é lugar de viver e pregar a palavra. E a palavra tem prosperidade, tem tudo, mas ela também tem santidade, verdade, justiça, paz, alegria. Aí ele diz, prega a palavra. E aí ele diz uma coisa: instes a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina.
Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente só tem palavra aqui dentro. Aqui é o tempo. Aqui é o momento de falar. Não, é aqui dentro, é lá fora. Os italianos que me conhecem, irmãos, eles, coitado deles. Porque eu não paro de falar. Às vezes minha esposa fica olhando para mim, eu não paro, irmão. Porque às vezes eu nunca mais vou encontrar aquela pessoa. Então eu descarrego tudo, irmão. Já conto meu testemunho, falo da igreja, falo de tudo. Quinta-feira eu fui ver um terreno. Um chinês me levou, hein? Um chinês, olha o milagre. Um chinês. E aí ele falou, ó, tem ele é dono de um escritório de contabilidade aqui na Itália. E eu cheguei lá, conheci o homem, conversa vai, conversa vem. Só sei que, irmão, eu falei, não, é a hora, né? O chinês está aqui, aproveito e prego para os dois. O chinês é meu vizinho, mas não quer falar nada disso. Não crê disso. É a hora. O chinês ficou lá sentadinho lá, meu Deus, 40 minutos falando, irmão, sem parar, 40. Pensa você me ouvindo 40 minutos em italiano. E eu falando 40 minutos em italiano, que Jesus, glória a Deus, glória ao italiano. Sabe que coisa sucesso? Volta para o português. Acabou aquela reunião, o chinês olhou para mim assim, o dono do comercialista disse, todo documento que você precisar para a igreja, que precisa de um advogado e de um comercialista, eu faço tudo de graça. Eu falei, oxe, o chinês olhou para mim e disse assim, mas que sucede? Sabe por quê? Quando você honra Deus e você entrega a Deus, as pessoas entendem que Deus, Ele é digno de honra. Então, se você entender que nós temos que pregar a palavra, não é falar de nós, começa a falar de Jesus, o que é Jesus. E eu taquei Bíblia, falei, Jesus não é isso que a igreja católica ensina, não. Jesus não é isso que vocês estão vivendo aqui, não. Jesus nunca mentiu para ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca fraudou ninguém. Jesus nunca fez uma promessa de cura e não curou. Jesus nunca fez uma promessa de prosperidade e não prosperou. Jesus nunca enrolou ninguém. Aí as pessoas usam o nome de Jesus e quem toma a culpa? Vamos parar com esse negócio. A gente tem que voltar a viver uma vida de pregar a palavra. Meu tempo acabou, a gente continua semana que vem. Vamos ficar de pé. Eu vou ter que ser rápido, porque senão, se eu ficar aqui, os irmãos sabem que 20 minutos passa veloz. Então, a gente está falando sobre viver diligente e a gente vai passar para frente isso daí daqui a pouco. Semana que vem, eu acho que a gente termina e a gente vai começar um outro estudo sobre essa questão também importante sobre a nossa vida cristã. Amém, irmãos?